Boa noite, amados irmãos, a paz de Yahshua Mashiach. Bem-vindo mais uma vez na Kehilah de comunhão do corpo do Mashiach. De antemão já vos peço a sua permissão, a sua bênção, para adentrar no recinto do seu lar, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, no seu trabalho, quer que onde você esteja, para esse momento de comunhão. Então, de antemão, o meu bom anoitecer a cada irmão ligado ao corpo do Mashiach. E obrigado pela sua companhia, de antemão já te agradeço. Os irmãos que vêm chegando nesse exato momento na nossa Kehilah de comunhão. Querido irmão Ajanailton de Almeida, um dos cooperadores na propagação da palavra do Mashiach, palavra da justiça, irmão Tiago, um bom anoitecer, irmão Vinícius, irmão José, Donizete, irmão Chiquinho Rosa, irmã Eunice Maria, nosso irmão João Carlos. Um forte abraço, meus amados, um beijo em vossos corações, bem-vindo na Kehilah de comunhão. Querida irmã Lourdes Santos, e todos os irmãos que vêm chegando aí para esse momento de comunhão, para esse momento onde o Pai quer tratar com cada um de nós. Irmão Lorival Barbosa e toda a sua casa, forte abraço, meu irmão, um beijo no seu coração, bem-vindo na Kehilah de comunhão. Querida irmã Alírio Dias, bem-vinda, querida irmã, beijo no coração, forte abraço, bem-vinda na Kehilah de comunhão. Nossa irmã Graziele, todos os irmãos que vêm chegando aí, sejam todos bem-vindos nessa noite para esse bate-papo, né, irmãos? Todo domingo a gente tem um encontro aqui marcado às 19 horas. Enquanto o Pai estiver nos dando força, alento de vida, nos sustentando na destra da sua mão, nós estaremos aqui, cooperando, incentivando, motivando, orando, trabalhando junto na edificação do corpo do Mashiach. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso objetivo. Querido irmão Osmair Moraes, a paz de alma, bem-vindo na Kehilah de comunhão. Querida irmã Eliane Elis, a paz de alma, querida irmã. Forte abraço. E que o Eterno continue abençoando a sua vida e sua casa. Irmã Lucila, a paz de alma, querida irmã. Bem-vinda, irmã Belone, irmã Creuza. Bem-vindo às nossas amadas, queridas princesas do reino. Que o Eterno abençoe as vossas vidas, sua casa, sua caminhada e tudo aquilo que vocês tiverem em mente no projeto ainda terreno. Irmão Cleito, irmã Valéria, paz de alma, meus irmãos. Casal abençoado, que o Eterno abençoe as vossas vidas. Irmão Sérgio Rocha, forte abraço, meu irmão. É sempre uma alegria te ver aí. Que o Eterno abençoe a tua casa, a sua vida. Irmã Alba Valéria, nossa querida irmã Alba. Paz de alma, querida irmã, que o Eterno continue abençoando sua casa, sua vida. Enfim, que o Pai continue cuidando de cada um de nós. Que o Pai continue trabalhando em nossas vidas, até adquirirmos a estatura de uma pessoa perfeita. Querida irmã Eli, a paz de alma, bem-vinda, querida irmã. Forte abraço a ti e a toda a sua casa, irmão Paulinho, os demais, irmã Sandra, irmã Maria Suelen, a paz de Alcha, todos os amados irmãos que vêm chegando aí, todos os amados irmãos que são cooperador aí na propagação da palavra do nosso Abba Pai. Mais uma vez, o meu boa noite a cada um de vocês e a cada irmão que vier chegando aí nesse momento, para que nós possamos aqui estarmos batendo um papo só na eminência, irmãos, de trazer edificação do corpo do Mashiach. Aqui o nosso professor, aqui o nosso mestre é o Ruach Kadosh. Se ele não soprar, se ele não falar, nada acontece em nossas vidas. E hoje o Pai colocou nessa manhã uma palavra no nosso coração para que nós juntos aprendêssemos na noite de hoje. E eu tenho como tema dessa fala de hoje o seguinte, irmão:
Confiar até o fim vai fazer a diferença. Gostaria que você falasse para você e para alguém que esteja muito próximo de você, alguém que você ama, diga para essa pessoa, o negócio é o seguinte, confiar até o fim vai fazer a diferença. Então, começar bem, caminhar bem e terminar bem. Querida irmã Iranilda e toda a família Johnny, a par de Alcha, irmão Jorge Barros, beijo no coração, irmã Maria, nossa querida irmã Zezé, e o nosso querido irmão João, bem-vindo naquele lar de comunhão, nossa irmã Berenice, forte abraço aí, nosso irmão Hélio, e nas jovens, que o Eterno abençoe as vossas vidas de uma maneira abundante, em nome de Deus. Então vamos lá para a nossa temática da nossa fala hoje, que caminhar, irmãos, nós precisamos ter essa consciência que precisamos em passos de ovelha, não é correndo e nem lento demais. Nós temos que manter uma cadência. O que é isso, irmão Roberto? É um passo firme, um passo constante, um passo que vai nos levar a progredir na nossa caminhada espiritual. Mentalize isso que é importante. Não é correndo e nem lento demais. Você precisa manter uma cadência de passadas. E isso vai fazer toda a diferença. O Pai vai nos dar suporte. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas e muitos exemplos que nós podíamos fazer um comparativo de pessoas que começam bem e quando chega na metade do caminho eles começam a vacilar nas vossas convicções, eles começam a desanimar mediante seus projetos, mediante tudo aquilo que por um momento, por um instante colocou no seu coração, mas no decorrer da caminhada surgiu-se os embates, os empecilhos, os obstáculos. Isso é natural em qualquer planejamento, em qualquer atividade que você vai fazer, sendo ela fisicamente, sendo ela espiritualmente. É mesmo, irmão Roberto? Sim. Então precisamos nos organizar, precisamos em primeiro lugar buscar uma resistência espiritual para que nós possamos fazer essa trajetória com êxito, irmãos. Começar bem, caminhar bem e terminar bem. E mediante essa fala, que é um tanto preocupante em nossas vidas, porque nós temos visto aí tantas pessoas em confusão, de entendimento, embaraço nas coisas que na verdade já não era para se embaraçar, muitas pessoas sendo guiadas por fábulas e ventos de doutrinas, e essas coisas acabam nos preocupando. O Mashiach tem levantado no seu corpo algumas pessoas, não como liderança, mas como anciãos, para que possa estar ajudando, auxiliando na trajetória, podemos dizer assim, do rebanho de Alcha, irmãos. Eu não estou falando aqui de liderança carnal, homens gananciosos, que fazem as coisas por interesse, pensando em receber recompensas humanas. Não, mas você precisa entender que o corpo do Mashiach, ele é carente de pessoas que possam estar trazendo uma orientação mais esclarecedora, possa estar motivando, possa estar incentivando as pessoas caminharem em terrenos saudáveis, em terrenos que vai fazer aumentar a sua confiança. Então, mediante essa fala, o Eterno trouxe à minha mente um personagem que teve um papel importantíssimo na história do povo de Israel. Mas ao mesmo tempo que esse personagem teve um papel importante, as Escrituras vai narrar, vai nos mostrar que no final da sua trajetória ele naufragou na sua convicção, naufragou, ele negou a sua emuná naquele que jamais poderia negar. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você.
mediante o seu progresso espiritual, mediante o teu amadurecimento espiritual, nós temos que tomar cuidado com um fator chamado soberba, ou presunção, ou autoconfiança. É o que tem acontecido na vida de tantas e tantas pessoas, ao notarmos o comportamento de algumas pessoas. Então, quem é esse personagem, irmão Roberto? Eu quero falar um pouco de um personagem que ele está nos anais da história de Israel. Você sabe quem foi o rei Asa nas Escrituras? Já imaginou como a história de um rei pode mostrar para nós a importância de permanecer fiel a Yahweh até o fim? Quando nós começamos a olhar a Escritura, nós vamos extrair lições para o nosso dia a dia. Muitas vezes pensamos quais das nossas ações podem nos afastar da presença divina e de andar nos seus caminhos e desfrutar das suas bênçãos. E entender quem foi o rei Asa segundo as Escrituras. O que ele fez e o que aconteceu no seu reinado pode nos ajudar a refletir melhor sobre as nossas maneiras de servir a Yahweh. Então, quando a gente pega um texto das Escrituras, quando a gente começa a vir para dentro de um contexto histórico, a gente começa a analisar o que acontece com as pessoas. Pessoas daquela época e pessoas desta geração presente. A minha primeira pergunta é: quem foi o rei Asa nas Escrituras? A própria Escritura começa a contar um pouco da história desse personagem. O rei Asa foi um dos reis de Judá, que governou aproximadamente 912 antes do Mashiach a 871 antes do Mashiach. Ele era filho de Maacá, mãe de Absalão, o meio-irmão de Salomão. Ele reinou 41 anos sobre Judá em Al-Shalã. Você vai encontrar esses relatos em 1 Reis, no capítulo 15, versículo 9 à frente. E as Escrituras, ela vai tratar um pouco da história desse personagem, e é isso que nós vamos agora mergulhar em águas profundas para aumentar o nível da nossa emunar mediante esses exemplos que ficaram para trás. Asa é mencionado nas Escrituras, principalmente em 1 Reis, no capítulo 15, a partir do versículo 9, e em 2 Crônicas, no capítulo 14. Nos relatos durante os primeiros 10 anos do seu reinado, Asa liderou Judá em um período de paz e prosperidade. Ele empreendeu a limpeza da terra, das práticas pagãs e da idolatria, promovendo a reconstrução da nação, quando confrontado por um exército etíope liderado por Zera. Asa buscou a ajuda do soberano e obteve uma vitória milagrosa. Aleluia! Já começa bem na sua caminhada. Todo o início é entusiasmante. Todo começo de alguma coisa é muito energético. Mas nós precisamos entender que tem coisas nessa nossa vida que não vai a pena precisar de um desprendimento de empolgação, mas de resistência. O maratonista, o atleta maratonista, ele não precisa de tanta velocidade, mas ele precisa de resistência, porque ele vai ter um percurso maior para percorrer. Então, ele não precisa apenas de velocidade, porque a velocidade, no começo do trajeto, pode até lhe dar algumas vantagens, mas no decorrer desse trajeto, ele começa a perder a resistência. Então, o atleta, o maratonista profissional,
ele apenas não depende de velocidade, mas sim de resistência. Então há toda uma preparação física e psicológica. Na caminhada espiritual não é diferente. Muitos começam no oba-oba, muitos começam, sabe, naquela energia apresentável, mas depois começa a naufragar. Nós vamos chegar a uma época aí que as pessoas vão começarem agora a se preocupar, porque a gente vai vir para o próximo ano, a gente vai entrar num período profético, vamos entrar no mês de Abib, em abril, vai começar, sabe, a febre de novo, de 15 de Nissan, das coisas que podem acontecer, e eu começo a ver um alvoroço no arraial. As pessoas, elas vão querer, no afã de não ficarem para trás, querer manifestar uma falsa esperança, uma falsa espiritualidade, porque eu caminho com o Mashiach, independente de data e de época que possa acontecer o arrebatamento. O arrebatamento, na minha concepção, é uma questão de como eu estou andando com Ial. Se eu tenho a minha consciência em paz, se eu tenho vivido esses preceitos, eu não preciso ficar me preocupando com uma possível data que esse evento possa acontecer. Eu preciso entender que a cada dia eu preciso melhorar a minha performance na caminhada espiritual. Eu preciso a cada dia ser credenciado tanto na esfera terrena como na esfera espiritual, para que eu tenha o aval e o selo da aprovação do nosso Abba Pai. Além disso, Asa implementou reformas religiosas, destruindo ídolos, restaurando o altar de Ial e afastando influências malignas, inclusive de sua própria avó. Então você vai ver que o rei ele começa fazendo uma arruaça, ele começa trabalhando bem. No entanto, no final do seu reinado, Asa desviou-se do caminho correto e começou a abandonar os princípios da retidão que havia seguido anteriormente. Você está vendo como é que é o problema? O problema não é começar, o problema é você se manter. O problema não é começar, porque o começo é sempre empolgante, mas o desafio é você manter-se nessa cadência, como eu falei anteriormente. Como estava o reinado de Judá? Irmão Roberto, como estava o reinado de Judá quando este rei foi coroado? Eu vou te falar como estava o reinado de Judá. O reinado de Judá, durante o tempo de Asa, estava em um estado de estabilidade política e religiosa. Seu pai, o rei Abiás, havia liderado uma guerra contra o rei do norte, ou reino do norte, Israel, mas não conseguiu recuperar o controle das terras perdidas. Então, naquela época, havia uma instabilidade, tanto na área espiritual, como na vida política da nação. Então, a Escritura vai continuar nos dando uma pista de como estava o cenário. Além disso, a religião em Judá estava abandonada, com muitos adoradores de Baal e outros deuses estrangeiros, em vez de seguir o único Criador de Israel. Então você via ali que estava uma bagunça, tanto na área política como na área espiritual. Muitos deuses. Trazendo para o cenário de hoje não está diferente. Tantas religiões, tantas religiosidades, tantas pessoas se apresentando com uma verdade, tantas pessoas se apresentando com uma razão. O governo não se entende, a política tanto interna e externa está totalmente perdida. Assim, quando Asa se tornou rei, ele imediatamente começou a trabalhar para melhorar a situação de Judá. Então ele removeu os ídolos e os altares pagãos que estavam sendo adorados e incentivou as pessoas
a se voltarem para Ial. A nossa live ela só tem um intuito, é fazer você a cada dia mais se apaixonar pelo Abba Pai. Irmão Roberto, eu estou buscando. A nossa fala é para te incentivar que você busque mais. Irmão Roberto, eu estou já orando, está uma benção. A nossa fala é que você ore mais. Irmão Roberto, estou me consagrando, está uma maravilha. A nossa fala, a nossa live é te incentivando para que você continue mantendo essa performance numa crescente. Foi o que aconteceu com Asa, como ele agora assume a responsabilidade de ser a liderança de Israel. Ele agora como rei, ele tem uma visão e vê que está bagunçado, tanto na área da politicagem, como na área espiritual. Ninguém se acertava. Hoje a gente tem visto essa bagunça. E com muita tristeza se a gente não vigiar até no meio dos Ialdim. Sabe, trocando o nome do Criador, apresentando fábulas, apresentando teses, textos isolados, tirando a liberdade espiritual, querendo fazer que algumas pessoas se privem de um momento de celebração. Não vejo diferença nenhuma. Quando eu pego esse texto aqui, quando eu começo a entrar dentro de um contexto histórico, eu olho para o cenário de hoje e eu falo, pai, eu estou me deparando com o mesmo problema de outrora. Ele também fortaleceu a cidade de Judá e construiu novas fortalezas para proteger o reino de possíveis ataques inimigos. Então ele começou bem, começou com pegada, começou colocando os pingos nos i, começou a restauração, começou a trazer o povo de novo à verdadeira adoração, foi lá, destruiu os altares de Baal, etc. Quantas pessoas começaram assim, destruíram os altares de Baal, saíram dos templos de pedra, saíram das denominações, mas agora estão ficando negligentes na sua caminhada, estão agora negligenciando aquilo que é perigoso negligenciar. Né? Você começou certo, você começou a tirar os altares, né? Começou a tirar os nomes paganizados dos seus lábios, começou agora a adoração ao verdadeiro Criador, porque foi nos revelado, foi nos dado como presente, essa geração dessa era presente, os verdadeiros nomes, o nome do Pai e o nome do Filho. Então, quando eu começo a entrar dentro de um contexto histórico e olhar para essa narrativa, eu começo a ver que o cenário, ele volta a se repetir. Além disso, Asa liderou uma grande reforma religiosa em Judá, removendo todos os ídolos e altares pagãos e restaurando o altar do soberano em Yal-Shalom. Ele também convocou todo o povo de Judá para se reunir em Yal-Shalom para renovar sua aliança com Yal e reafirmar sua obediência à lei de Israel. De vez em quando a gente tem que fazer uma retrospectiva da nossa vida, dar uma olhada no nosso comportamento, no nosso proceder e ver se verdadeiramente a gente está ainda com essa aliança viva, transparente diante do nosso Abba Pai. O que ele fez? Olha só, vou reunir o povo. Vamos reunir aqui, irmãos. Quando nós estamos ouvindo a mensagem, o Pai está nos dando uma oportunidade de tirarmos chapas radiográficas espiritualmente da nossa vida, do nosso comportamento, sabe? Como está o nosso interior, como está a nossa visão diante do reino, como está a minha caminhada diante dos homens e diante do reino espiritual. Bom, falamos a partear do rei Asa. Ele começou bem aqui, ele começou bem. Sabe, o nome do Pai voltou a ser glorificado, as pessoas começaram a buscar aquele lado espiritual verdadeiro, não invocando mais ídolos, mas sim invocando a verdadeira presença do Ruach Kadosh. O que o rei Asa fez de errado, irmão Roberto? Vamos ver, dentro do contexto histórico, o que as escrituras e a sua narrativa vai nos apresentar. Embora Asa tenha feito muitas coisas boas, ele também cometeu um erro significativo quando Asa ficou com medo e pediu ajuda ao rei da Síria, em vez de confiar em Ial para proteger seu reino. Olha só, presta bem atenção.
Tem gente que sabe os feitos que Ial já fez na sua vida. Tem gente que sabe aquilo que Ial já promoveu na sua vida, na sua casa. Mas faz o que, irmãos? Muitas das vezes bambeia. Muitas das vezes bambeiam. E voltam querer invocar os seus ídolos. Voltam querer buscar ajuda aonde não vai ser ajudada. Aonde não vai ter ajuda. Mediante o confronto, mediante o problema ou mediante a problemática que aparece, essas pessoas começam a titubear, elas começam a fracassar nas suas convicções. Esse episódio que eu narrei aqui agora para você está em 2 Crônicas, no capítulo 16, no verso 7 ao 12. É só você lá consultar. Ial não ficou satisfeito com a falta de confiança de Asa e enviou um profeta para repreendê-lo por sua desobediência. No entanto, depois da repreensão, ele se indignou contra o profeta e o lançou no cárcere e no tronco. Além disso, oprimiu alguns do povo. Onde está isso, irmão Roberto? 2 Crônicas, do capítulo 16 ao versículo de número 10. Você vê o que é uma pessoa desconectada ou o que é uma pessoa que começa a perder a conexão com o reino espiritual. Começou bem, sabia o nome do Abba, começou a fazer os seus feitos, começou a ter sucesso na sua vida espiritual e os desafios continuam. Lembre-se de uma coisa, enquanto eu e você estivermos nessa esfera terrena, os problemas eles vão estar sempre à nossa espreita. Agora, o que vai fazer a diferença é se nós estamos mantendo a nossa confiança no soberano, no Criador dos céus e da terra, de tudo e de todos, da fonte de todas as águas. A Escritura vai dizer que agora ele não quer ouvir a repreensão do profeta enviado pelo Pai através do Ruach Kadosh. Quantas pessoas, quantos de nós, quando vê uma palavra da justiça, quando vê uma palavra que está saindo do trono do Pai, para abrir os vossos olhos, para um momento de reflexão, para um momento de análise espiritual, torce o nariz, estala os beiços, sabe? Faz cara de perverso. É assim que acontece na vida do ser humano. Ele não quer ser corrigido. Ele acha que ele já é o dono da banca da cocada. E o Pai está falando comigo e está falando talvez com muitas pessoas aqui nessa Querrilá. O problema não é começar bem, o problema é se manter bem nessa caminhada. O rei, mediante esse contexto histórico, mediante esses fatos que eu estou narrando para você, você vai analisando aí. Ele começou bem. Começou fazendo as coisas toda certinha, sabe? O Pai o abençoando, mas na escalada dos desafios, chegou uma época que ele temeu um adversário que talvez quisesse o intimidar ou promovesse, sabe? Um desafio que ele, na verdade, como pessoa, não poderia suportar. Mas o que ele esqueceu, o que ele negligenciou, que quem ganha as guerras, quem vence as pelejas, quem traz a cura, quem provê o alimento na mesa nunca foi o homem, mas sim o poder do Pai. Como assim, irmão Roberto? Ele que te dá saúde, ele que te deu habilidade, ele que abriu a porta de emprego para você, é ele que te desperta pela manhã, é ele, é tudo, é ele, por ele, para a glória, louvor dele. O homem não tem mérito de nada, muitas das vezes nós esquecemos. Começamos a confiar no nosso intelecto, no nosso braço de carne, nas nossas habilidades, e é aí que começa o naufrágio na fé. É aí que começa a soberba vir sutilmente, sem que essa pessoa perceba. Ei, eu quero te dizer para você e pessoas que vão ouvir essa live, você não chegou aonde chegou por simples mero seu. O Eterno te incentivou, o Eterno te ajudou, o Eterno te deu força, o Eterno que abriu as portas, o Eterno que fez você chegar até onde você está. Mas lembre-se de uma coisa, para ele também te tirar desse lugar, para ele puxar o seu tapete e você meter a cara no chão, não custa nada, porque as Escrituras diz que o Pai corrige aqueles que o ama. Por que ele faz isso, Roberto? Para que você não venha se perder e lá na frente chorar amargamente. Lembre-se que tudo é pelo Pai. Você não tem mérito de nada, eu não tenho mérito de nada. É Ele que faz, é Ele que atua, é Ele que opera.
As Escrituras vai dizer em Filipenses que tanto operar como efetuar pertence ao Pai. Eu estou forte, irmão Roberto, eu estou saudável, eu estou cheio de energia. Levanta a tua mão para o Chamaim e agradeço o Abba Pai, porque é Ele, através da sua benevolência que tem te sustentado. Então comece bem, mantenha-se bem, coloque isso no seu coração. Comece bem e mantenha-se bem. E aí agora começa o declínio do rei. Por quê? Saber quem foi o rei Asa nas Escrituras é tão importante para nós. Eu aprendo, irmãos, dia após dia. Eu aprendo com uma criança, eu aprendo com um ancião, eu aprendo com uma mulher, eu aprendo com um homem, eu aprendo com todos. Ninguém é sábio ao ponto de dizer que não precisa aprender mais nada. Eu aprendo aqui, nesse contexto histórico, com o rei Asa, que o importante não é começar bem, é se manter bem, para que eu termine a minha trajetória bem. Então, em primeiro lugar, essa história nos ensina que Iau é fiel e nos protegerá se confiarmos nele, obedecermos à sua vontade. Em segundo lugar, devemos perseverar, honrando e vigiando para não nos desviarmos da confiança do soberano. Coisas que muitas pessoas, devido ao afã do arrebatamento de anos passados, estão mortos espirituais. Muitos até voltaram para a Babilônia, muitos voltaram até por Egito, muitos têm até vergonha de proclamar o nome do Abba Pai. Por quê, irmão Roberto? Era tudo fogo de palha, tudo entusiasmo, achando que no Chamaim vai interesseiros. Não, lembre-se de uma coisa, no Chamaim vai adoradores, no Chamaim vai aqueles que começaram a adorar quando ganharam a revelação, permaneceram adorando e morreu adorando. Morreu adorando, irmão Roberto? Morreu adorando. Quando a morte foi se aproximando dessa pessoa, ela lá no seu espírito, lá no seu íntimo, lá na sua mente, ela falou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde estou indo. Então, a morte não implica mais no seu relacionamento com o Abba Pai. Se eu tiver que viver aqui mais 100 anos para cumprir propósito do Abba Pai, assim seja. Agora, se não for que o Pai ele venha trabalhar de uma forma a eu chegar ao nível da aprovação e ele me tirar dessa esfera terrena e eu ganhar a coroa da justiça, a qual tem sido prometida a cada um de nós. Então eu preciso continuar confiando, caminhar confiando e até na hora do meu último alento estar confiando. Esse acontecimento, amados irmãos, também nos ensina sobre a importância da confiança no soberano e que não podemos confiar nas próprias habilidades, forças. Precisamos sempre buscá-lo em tudo, seja para vencer um grande desafio, seja para procurar um médico. Eu já falei aqui em algumas lives que tudo é o soberano, é tudo é ele. Ele pode usar antídoto para me trazer a cura. Ele pode usar um médico, um profissional da medicina para me dar um diagnóstico. Ele pode também fazer que aquela enfermidade, que aquele mal desapareça misteriosamente da matéria de uma pessoa a qual a sua confiança está no topo. O Pai, muitas das vezes, ele vai permitir algumas situações para provar o nosso nível de confiança, para provar verdadeiramente a nossa emuná. Então, o rei, como rei, ele tinha todos os aparatos, todos os cuidados possíveis. Boa alimentação, segurança em particularidade. Sabe, ele tinha tudo aquilo que muitas pessoas sonham em querer ter. Então, o Eterno agora vai permitir que algo venha sobre a matéria de Asa. O soberano, o Criador, ficou desgostoso com o rei Asa, porque ele passou a depender unicamente de soluções naturais em vez de buscar o soberano. Tem gente assim. Tem gente que já está tão fraco na sua emuná que não tem
disposição, não tem coragem, não tem emonar suficiente para buscar em jejum, em oração, em consagração, uma solução que talvez esteja numa área espiritual da vida dessa pessoa. Mas agora ele começa a confiar mais nas habilidades de outros, ele começa mais a confiar nos antídotos, ele começa mais a confiar nos acadêmicos, ele começa agora a confiar mais na solução que um homem poderia trazer à sua pessoa. Na doença que cometeu seus pés, por exemplo, a intenção de Al era despertá-lo espiritualmente, ajudando a reconhecer o amor do Pai por ele. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Muitas das vezes vem coisa na nossa vida porque o Pai quer que nós retornemos ao eixo. Lembre-se que tudo é por ele, ele faz. O meu caminho, o seu caminho são tortuosos, mas o caminho que o Pai faz para mim são veredas retas e planas. Então muitas das vezes o Pai, Roberto, eu vou permitir te dar um chaculejão para que você acorde, para que você volte para mim, antes que seja tarde demais. Foi o que aconteceu com Asa. O Pai permitiu que um mal viesse sobre o seu pé, no afã, na esperança que o rei se quebrantasse, se arrependesse, voltasse para os preceitos do Criador. Assim como em outrora, assim como ele começou bem. Quantos aqui no meio de nós que orava 2, 3 vezes no dia, agora se orar uma é muito? Quantos de nós aqui, irmãos, que jejuava 2 vezes, 3 vezes na semana e agora jejum tchau? Sabe por quê? Porque comeu alimento estragado, entrou em doutrinas errôneas de pessoas que estão anunciando que não precisa jejuar, que não precisa mais orar, que não precisa nada. Fica na rede então, bota uma rede embaixo da sombra e fica lá de barriga para o alto, balançando para lá e para cá, e você vai ver lá na frente o que você vai colher. Então, por falta dessa conexão, por falta, dessa exigência que o reino tem para com cada um de nós nesta caminhada, muitas pessoas estão naufragando na sua caminhada. Com essa história, conhecemos que foi o rei Asa na Bíblia. E enquanto seu coração buscava a Aial, e também conhecemos qual foi o fim dele. Quando ele estava buscando a Aial, quando ele vivia na presença de Aial, a história era de um jeito. Quando ele começou a negligenciar essa busca, o negócio começou a desafinar e nós sabemos o resultado. Quando decidiu andar segundo o seu próprio coração. Cuidado com o seu coração, tá? Cuidado com o seu coração. Eu tenho que tomar muito cuidado com o meu coração, porque se eu andar segundo o meu coração, se você andar segundo o seu coração, você vai entrar pelo cano. Você tem que andar segundo o Ruach Kadosh. Asa agora, ele achou que era um rei importante. O seu legado histórico promoveu vitórias através do Ruá do Pai, através do poder do Pai, e ao ponto agora que ele começa a esquecer, dessas verdades. Então, o que aprendemos com a oração do rei Asa? Eu vou ler para você 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11. Clamou ao soberano por socorro. A narrativa em 2 Crônica 14, 11, nos revela que diante da ameaça de um exército vasto e poderoso, Asa não hesitou em clamar ao soberano por socorro. Sua primeira reação foi buscar ajuda divina, reconhecendo a limitação da força humana diante dos desafios. Você vê que ele começou bem. Começou bem quando ele viu o exército como gafanhoto vindo ao seu encontro. Ele fez o quê? Vou para o joelho, vou para a boca no pó. Segundo, orou ao soberano que era seu Criador, que tinha como particularidade pessoal. Asa não se dirigiu a um Deus estranho, distante e desconhecido, mas o soberano, que ele conhecia pessoalmente. Sua oração refletia um relacionamento ótimo e confiante com o soberano. Ele tinha certeza de que poderia correr ao seu Criador
pessoal e em tempos de necessidade. Aleluia. Começou bem, orando. Lembra que eu falei que tem gente que orava 2, 3 vezes durante o dia, agora não ora mais nada? Olha o que aconteceu com Asa aqui. Asa, no começo da sua carreira, ele estava fazendo tudo aquilo que deveria fazer. 3. Sua súplica foi bem determinada. A oração de Asa não foi vaga ou genérica. Ele fez uma súplica específica. Ajuda-nos, pois, ó soberano, nosso Iau, contra seus inimigos. Sua petição estava claramente definida, demonstrando que ele sabia o que estava buscando de Iau. Ele tinha um propósito. 4. Orou com confiança. A linguagem da oração de Asa reflete confiança inabalável em Iau. Ele declarou: em ti confiamos, evidenciando sua fé, sua eboná sólida e sua convicção de que Iau era capaz de intervir e proteger o seu povo. 5. Foi atendido completamente. O resultado da oração de Asa foi notável. Iau atendeu sua súplica e deu a Asa uma vitória completa sobre os inimigos. A resposta divina foi clara, impactante, validando a confiança e a emuná de Asa no Criador. Você vê que no começo é tudo uma maravilha, né, irmãos? Todo mundo ora, todo mundo jejua, todo mundo busca, mas essa história pode se repetir. Essa história pode se repetir se eu não atentar para essa realidade. Eu preciso, lembre-se, que eu estou numa trajetória, eu estou numa maratona espiritual. Eu não posso nem correr demais e nem ser lento demais. Eu preciso manter a cadência dos meus passos. Eu preciso caminhar em passos de ovelha. O que isso reflete, irmão Roberto? Confiança. Sabendo que a cada passo que eu dou, é o Pai que me ajuda a colocar um pé na frente. A cada passo que eu dou, eu vou concluindo que o Pai está me direcionando, me dirigindo. Sabe? Eu preciso ter essa confiança. Assim como muitos alunos em ensino médio se incumbem, né, a desenvolver mecanismo, a aplicar-se. Por quê? Porque querem chegar naquele ano letivo e serem aprovados. A mesma coisa acontece na nossa caminhada. Nós precisamos chegar lá na frente e ter aprovação. Shaul nos exorta, né, a correr bem a corrida da fé espiritual. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27, da mesma forma, em uma corrida onde o início e o fim são cruciais, devemos manter o ritmo constante, reservando nossas energias para cruzar a linha de chegada com determinação, não importando os obstáculos ou a idade avançada, não importa. Você começou a fazer essa corrida já com 60 anos, vai embora. Você que começou com 20, você que começou com 30, você que começou com 40, você que começou com 100, não importa. Você precisa fazer essa travessia em segurança. Bom, a confiança em Iau, ela está no topo de todas as coisas. Asa não é o único monarca a enfrentar problemas por buscar ajuda externa. Nós temos vários exemplos aqui, eu podia citar vários reis aqui, como Ezequias, como Joaquim, que também começaram bem e lá na frente naufragaram. Então, Asa, ele fez uma coisa que nós temos que atentar para que nós não venhamos cair no mesmo ciclo. Ele agora, a Escritura vai dizer que ele agora é acometido de uma enfermidade. Ele estava tão distante de Iau, que agora ele é acometido por essa enfermidade. Diz a Escritura que caiu Asa doente dos pés e morreu
porque não consultou a Ial, ele buscou auxílio da medicina apenas. Ele estava tão distante de Ial que ele recorreu para os recursos dos homens. Está cheio de gente assim, acreditando mais naquilo que os homens, acreditando mais naquilo que o governo, o Estado, a família, os amigos podem fazer por ele do que o próprio Criador. Embora tendamos a lembrar os erros das figuras das Escrituras, como a negação de Yahshua, o soberano, o apóstolo Kéfas vai nos escrever, Lucas também vai nos escrever. Nós vamos ver tantas lições das Escrituras narrando pessoas que começaram bem e naufragaram. Asa destaca-se durante seu reinado, graças à sua confiança no soberano. No começo de tudo ele começou bem. Ele emergiu de uma linhagem marcada pela corrupção, com a sua avó e seu pai, desviando-se do caminho. Ele tinha um histórico nada bom. Seu pai estava desviado do caminho da presença do pai, através da sua avó. O padrão comum dos reis de Israel naquela época poderia ter seguido seus passos, que era estar longe de Ial. Então ele começa a buscar essa proximidade e no decorrer dessa caminhada, ele agora mostra para nós, através da narrativa, dentro do contexto histórico, que ele negligenciou essa presença. Ele começa a se distanciar, da presença do Abba Pai, ao ponto de enfermar na sua matéria. Ele começou bem, destruindo os ídolos, promoveu reformas religiosas e Mas, no final, quando foi colocado à prova, mais uma vez, no afã dele voltar para o Abba Pai, ele estava tão distante do Pai que aplicou toda a sua confiança naquilo que os homens, abre aspas, poderiam fazer a seu favor, a seu respeito. E aquilo entristeceu o ruá do Pai. E as Escrituras vai dizer que caiu Asa doente dos pés e morreu, porque confiou mais na medicina e não consultou ao soberano. Talvez você que esteja ouvindo essa palavra de hoje, essa mensagem de hoje, possa estar se identificando em algum aspecto desse contexto histórico que foi apresentado para você. Nessa noite, responda para você mesmo aonde está a sua confiança. Se realmente está no Abba Pai, seja honesto com você mesmo. Porque eu aprendi uma coisa, se eu não for honesto comigo mesmo, eu não vou ser honesto com ninguém. Eu preciso ser honesto comigo mesmo. Porque se eu não for honesto comigo, eu não vou ser jamais honesto com ninguém. Então, muitas das vezes a gente percebe, mas muitas das vezes a gente não quer declarar, não quer admitir que estamos já negligenciando muitas coisas que não deveríamos negligenciar nessa caminhada. Eu tive que começar a contar essa história, porque quando você começa a ler a narrativa do contexto histórico da vida do rei Asa, é lindo demais. Mas o problema todo não é começar bem. O problema todo não foi apenas receber a revelação dos nomes verdadeiros. É me manter nesse patamar de confiança. É me manter vivo nessa caminhada. Independente dos problemas. Independente dos desafios. Independente daquilo que a vida tem lá na frente, sabe, me esperando. Eu preciso manter a minha emuná. Eu sei que cada um no seu campo de prova. Eu sei que o Pai, Ele age na vida de cada um de nós segundo aquilo que Ele já estabeleceu. Mas o que eu preciso é entender que o Pai, Ele vai estar comigo. Quer que onde eu vá, quer que onde eu esteja, ali o Pai estará comigo,
desde o momento que a minha confiança continue nele. Olha, Pai, eu estou nessa situação, mas eu sei que de perto tu me olha. Eu sei que de perto tu me consola. Eu sei que de perto tu tem cuidado de mim. Nós sabemos que toda aprovação que vem da parte do Pai, ela tem um fim. Quando não é da parte do Pai, alguma coisa está errada. Mas quando o Pai ele quer provar alguém, quando ele quer testar alguém, ele passa essa pessoa pelo meio e lá no fim essa pessoa enaltece o nome do soberano. Lembra daqueles 3 jovens que foi jogado na fornalha de fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram, olha, nós não vamos nos curvar diante da proposta que o rei nos fez, diante de estatuetas, diante de ídolos. Então vocês vão ser jogados dentro da fornalha de fogo, não tem problema. Nós vamos ser jogados lá dentro da fornalha de fogo. Se o Pai quiser, ele nos salva lá na fornalha de fogo. Se ele não quiser, nós vamos morrer da mesma forma, dando glória e ao, sabendo para onde nós iremos ir. O Pai naquela hora podia ter permitido que aquela prova cessasse. Mas o Pai não permitiu. Pelo contrário, eles foram lançados dentro daquela fornalha de fogo. Mas o mais ilustre dos fatos da narrativa histórica é que quando eles chegaram dentro, quando eles foram lançados dentro daquela fornalha de fogo, lá estava o Filho do Altíssimo. Né, irmãos? O sistema religioso diz que Jesus é o 4º homem da fornalha. Mas nós, Yaldim, dizemos que o homem da fornalha é o primeiro. Yahshua é o primeiro. Ele é a primícia do Pai. Se ele não tiver lá primeiro, se ele não tivesse lá primeiro, aquele jovem teriam morrido. Então Yahshua, ele é o primeiro. O sistema do mundo, os religiosos, eles chamam o 4º homem da fornalha. Nós não. Nós, povo de Al, sabemos que aquele moço que estava na fornalha é o Alfa. Ele é o primeiro, ele é o unigênito. Ele é o filho do Criador. Ele é o filho de Al. Yahshua, o Mashiach, o nosso soberano, resgatador das nossas almas. Então, meus irmãos, seja lá o que for que estiver acontecendo na sua, volte a buscar a Yahweh, clame a Yahweh, implore o favor a Yahweh, faça o paralelo, você que está cuidando da sua saúde, na sua matéria, não deixe de ir no médico, não deixe de ir nas suas consultas, se ele te passou os antídotos, medicamento, continue tomando, mas se você quer ver a glória de Yahweh, você busca Yahweh de todo o seu coração, de toda a sua força, porque ele é poderoso para mudar o quadro de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, independente de época, independente, sabe, irmãos, de ano, ele é poderoso, ele continua imutável, ele continua o mesmo. Então, vamos pegar essa lição para não fazermos o mesmo erro que esse rei de Ildar cometeu. Começou bem, começou limpando a casa, começou, sabe, jogando os ídolos por fora, mas lá na frente naufragou na sua convicção. Tem muitos de nós que começamos bem, saímos dos templos de pedra, saímos debaixo de uma liderança gananciosa, né, irmãos, daqueles rituais de invocar ídolos a deuses estranhos, e o Pai falou, agora comece a sua caminhada. Comece a sua caminhada. E como é que eu faço essa caminhada, irmão Roberto? Tranquila. Colocando em prática aquilo que você não pode negligenciar. Oração, o jejum, a sua confiança, a sua proximidade. Quando eu jejuo, quando eu oro, eu busco a proximidade do Pai. Eu busco comunhão. Lembre-se que Yahshua certa vez ensinou, só tem um jeito de vocês se aproximarem do Abba. Eu como, irmão Roberto? Em espírito e em verdade. E quando eu começo a ficar em espírito e em verdade, quando eu começo a mortificar a minha matéria,
quando eu não começo a dar molezinha à minha matéria, quando eu mostro a minha matéria, quem manda, sabe, nessa casa espiritual é o Ruá. É o Ruá, através do Ruá Kadosh, que anela o meu Ruá. Você tem o Ruá, o Kadosh é do Pai, mas ele quer nos dar essa presença e manter-se dentro de cada um de nós, dentro dessa casa. Mas essa casa precisa estar adornada. Essa casa, a cada dia, ela precisa, sabe, estar faxinada, tirando toda a imundície, todo o embaraço. E nós vamos ter essa comunhão perfeita. Então lembre-se, começar bem, permanecer bem e terminar bem. Pegamos esse exemplo desse personagem chamado Rei Asa. Ele começou bem, irmão Roberto, começou bem. Começou fazendo limpeza, jogando os altares para fora, tudo aquilo que nós começamos bem também. Pai, eu não vou mais. Mas não é para você se apostatar. Você pensa só porque você não vai mais em templo de pedra, você não tem responsabilidade com a sua vida espiritual, não? Se alguém te contou o contrário, ele te enganou e você nem percebeu. Agora que a responsabilidade aumenta, porque você é responsável pela habitação do Ruach Kadosh. Eu não vou em templo de pedra, mas eu sei que eu preciso orar, eu preciso meditar na palavra, eu preciso melhorar minha conduta, tanto para com os homens, tanto para com o Yahweh. Eu preciso consagrar o templo do Ruach Kadosh. Não pensa você que você não faz mais ritual religioso, né? Porque tem gente que vai lá no templo de pedra, vai pior e volta pior ainda. Não pense você só porque você já não vai mais, você não pertence mais a uma denominação, um templo de pedra, mas se você verdadeiramente pertence ao corpo do Mashiach, você não pode negligenciar aquilo que as Escrituras nos manda fazer. Então precisamos consagrar nossa vida, buscar o nosso Pai. E como é que eu me quebranto, irmão Roberto? Eu preciso buscar a minha espiritualidade, não como religioso, mas, sabe, em amor à palavra, em necessidade, em fome da presença do Pai. Fome da presença do Pai. Pegamos o exemplo do Rei Asa e não viemos negligenciar aquilo que não devemos e nem podemos. Você só não vai no templo de pedra. Você já não vai mais em rituais religiosos. Mas lembre-se que a responsabilidade aumentou sobre a sua vida. Você sabe que a cultura do pessoal Yaldim lá de Israel, eles começam muito cedo a aprender a Torá, né? A Kadosh Bahuru, a Santa Torá. Eles começam desde cedo. Quando atinge a idade de 10 a 11 anos, eles passam por um clero espiritual e a partir daquele momento o rabino determina na vida daquele jovem, daqueles adolescentes, melhor dizendo, que a responsabilidade espiritual da sua vida agora é cada um consigo. Né, irmãos? Não tem esse negócio, vocês oram por mim, isso já virou um jargão aí, sabe? Vocês oram, eu oro, sem problema nenhum, mas você não ora não? Eu oro, eu faço a minha parte, mas se você não fizer, você não fica pegando carona nas orações dos irmãos não. Você tem que ter a sua postura, você tem que botar a cara no chão, você tem que se quebrantar, você tem que chorar, você tem que jejuar, você tem que se fortalecer. Porque quando vir as pancadas da vida, você está forte espiritualmente. Você vai até sentir o baque do negócio, mas não vai quebrar, né? Não vai quebrar. Tipo o bambu chinês, ele vai lá no chão, mas levanta, igual a palmeira. Vai lá, enverga, mas fica de pé. Então aprendemos hoje com essa história, sabe? Com esse exemplo do Rei Asa. Começou bem, fazendo tudo direitinho, tendo as vitórias, mediante os problemas que iam acontecendo, ele clamava o pai, e o pai, ajudava ele, sabe? O bicho pegava, o pai estava lá ajudando, mas chegou uma hora, né, que começou a ficar bem, né, começou a achar que o seu intelecto, as suas habilidades, o seu reinado, podia resolver todos os problemas. E aí, adoeceu, caiu doente dos pés, e aí, as Escrituras vai dizer que morreu. Você vê que a doença dele não era para ele morrer, mas o pai permitiu. Por quê?
confiou mais, buscou mais os recursos naturais, confiou mais na medicina. Não estou querendo aqui desmerecer a medicina, não. A medicina tem sido uma bênção na vida de tantas e tantas pessoas. Mas elas andam juntas, é um paralelo. Aquilo que é espiritual, o pai age. Aquilo que é na matéria, o pai vai lá e dá sabedoria ao médico. O médico vai lá, te consulta, te dá o diagnóstico. Tudo é o pai. Por trás disso tudo está o pai. Lembre-se disso. Ah, fulano não fez nada. O pai só usou ele. Ah, foi ser não. O pai só te deu esse antídoto aí porque ele permitiu você beber esse comprimidozinho aí, usar esse remédio aí para você ficar... Tudo é o pai, mas tem coisa que ele quer fazer direto. Por que ele quer fazer direto? Para você ter experiência com o pai. Para você ter testemunho para contar. Tem gente aí que conheceu o nome do Abba, conheceu o nome do Mashiach, mas não tem nenhuma história para contar, não tem nenhuma experiência. Nada aconteceu na vida dessa pessoa sobrenatural para que ela possa testemunhar poderosamente o poder do Abba. E muitas das vezes o Pai permite algumas situações nas nossas vidas porque Ele quer se manifestar através do seu poder, através do seu socorro, através da sua mão poderosa, do seu braço forte, e muitos de nós ainda não conseguimos entender. Então que você não venha negligenciar a sua busca, a sua caminhada à presença do Pai. Quero terminar a minha fala aqui orando ao Abba Pai que você venha entender essa mensagem, que você venha refletir, que você venha fazer uma reflexão da sua vida e que você continue bem nessa caminhada. Lembre-se, não se deixe levar por embaraço dessa vida, mas permaneça firme e constante, que é isso que o Pai espera de cada um de nós. Desejo que através dessa nossa reunião aí, se você creu de todo o seu coração, eu creio que agora, nesse exato momento, curas estão acontecendo, correntes estão sendo partidas, porque a palavra do Pai, ela é uma espada, lembra disso, é uma espada para cortar, sabe, para cortar as armadilhas de Rassatã, para cortar os laços do passarinheiro, para destruir as algemas da impiedade. O Pai é poderoso, a palavra diz que a palavra é antídoto, a palavra é alimento, que nessa noite milagres possam estar acontecendo na sua vida, na sua casa, em nome de Yahshua Mashiach. Eu ministro sobre a sua vida a cura, eu ministro sobre a sua vida a libertação, eu ministro na sua vida o fortalecimento espiritual para que você continue combatendo o bom combate da sua emuná. E perto está de nós terminarmos a nossa carreira e guardando a emuná para receber o justo prêmio, a coroa da vida, que o Pai tem preparado ou já preparou para cada um de nós. Me despeço dos meus amados irmãos, agradecendo a companhia, agradecendo esse momento de comunhão. Eu estou me regozijando, como eu estou em paz de espírito, porque eu sinto a presença do Abba aqui. Eu quero agradecer o Abba Pai pela sua comunhão, por esse momento ele nos congregar, como diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, como congregar como corpo do Mashiach, não em templo de pedra, mas aqui, usando essa ferramenta, usando aqui esse meio de comunicação. Então a igreja do Mashiach, a Querrilar do Mashiach, ela se reúne assim. Então eu quero agradecer o Pai pela sua vida, te desejar um começo de semana, que o Eterno abençoe a sua casa, que você a cada dia possa estar aí fortalecido no amor e na comunhão do Ruach Kadosh. Termino a nossa Querrilar dizendo a frase de sempre: até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Beijo no coração e fique no amor e na paz e na graça de Yahshua Mashiach, o que vive e reina para todo sempre. Beijo no coração, meus amados irmãos.